Você sabia que a temperatura que você usa no bico da sua impressora 3D é um parâmetro muito importante e que não só afeta a qualidade, mas também a resistência dos objetos 3D? Sabia não? Então vem comigo e bora conferir isso daí. Fala pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Você está caindo de paraquedas na impressão 3D e não conhece nada ainda? Saiba que a gente tem que configurar uma determinada temperatura no bico da nossa impressora para que ele possa derreter o filamento. Mas essa temperatura pode variar bastante de fabricante para fabricante e de filamento para filamento também. Por isso, é muito importante você conhecer uma forma de achar qual é a temperatura correta para o filamento que você está usando. E é exatamente o que eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo. E só lembrando que se você gostou desse assunto, já deixa o seu like aí, porque assim eu consigo trazer sempre um conteúdo novo até você. E se você está chegando agora aqui no canal e não quer perder essas e muitas outras dicas sobre impressão 3D, então já clica no botãozinho vermelho aí para se inscrever e vem fazer parte da família 3D Geek Show. E como eu já mencionei, calibrar a temperatura não afeta somente a qualidade das suas peças, mas também a resistência delas. Isso porque quanto maior a temperatura que você utiliza, maior vai ser a aderência entre as camadas e isso vai aumentar a resistência dos seus objetos. Mas a gente tem que tomar cuidado porque quando a gente está usando uma temperatura muito alta, duas coisas podem acontecer. Primeiro é que o seu objeto vai ficar com um aspecto de derretido. Isso porque, como a temperatura é muito alta, não dá tempo das camadas esfriarem e o objeto acaba ficando deformado. Outro ponto que também acontece é o aparecimento de pequenas sujeiras em alguns lugares e também aquelas teias. Isso ocorre porque o bico está muito aquecido e transforma o filamento para o estado líquido. Aí, quando o hot end se movimenta de um lugar para o outro, mesmo se a gente fizer a retração do filamento, ele acaba escapando pelo bico do hot end. E aí, inevitavelmente, acabam aparecendo essas sujeiras e também aquelas teias nas suas impressões. Então aqui fica uma dica muito importante. Você tem que calibrar a sua temperatura antes de calibrar a retração do filamento. Você sabia disso? Me conta aí nos comentários qual a ordem que você calibra a sua impressora. Bom, a gente já falou sobre o que acontece quando a temperatura está muito alta, mas e quando ela está muito baixa? Se a temperatura do seu hot end estiver muito baixa, o que vai acontecer é que a extrusora, que é quem está empurrando o filamento, vai começar a dar umas travadas. Isso porque o filamento dentro do bico da sua impressora não está mole o suficiente para ser empurrado pelo hot end e, consequentemente, vai acabar travando a extrusora. Isso vai ocasionar umas falhas nos seus objetos, que é conhecido como subextrusão, ou seja, em determinados pontos dos seus objetos vai faltar filamento. Além disso, como o filamento não está aquecido o suficiente, as camadas não vão grudar umas nas outras. E isso vai diminuir muito a resistência das suas peças. Então agora que você já sabe a importância de calibrar corretamente a temperatura das suas impressões, vamos ver na prática como é que faz isso? Bom, para a gente começar a fazer então essa calibração da temperatura, eu vou utilizar essa pecinha aqui de teste que está disponível no site Thingiverse. Eu vou deixar o link para você poder baixar ela aí na descrição, é só você ir lá e baixar, tá? É uma pecinha muito legal porque ela já vem dividido aqui em várias temperaturas e todas de uma altura de 5 milímetros. Então você só precisa criar vários processos aí no seu fatiador de 5 em 5 milímetros e ir alterando a temperatura para cada um deles para poder fazer esse teste. Pronto, eu já estou aqui no Cura, então eu já importei a pecinha que nós vamos usar de teste aqui para dentro do fatiador Cura, que é o fatiador que eu vou te ensinar a fazer essa calibragem da temperatura. Como eu estou utilizando também a impressora 3D Ender 3, ela já vem pré-configurada no Cura. Isso significa que você não precisa alterar fazer grandes alterações ali nos parâmetros para que você consiga uma impressão legal. Então eu vou utilizar aqui a qualidade Standard, olha só, Standard Quality de 0,2 milímetros na altura de camada. Eu vou selecionar esse cara aqui e eu não vou utilizar suporte, então eu vou deixar aqui desmarcado a utilização do suporte.
E é muito importante, já que a primeira camada aqui, olha só, a primeira etapa ela começa em 240 graus, então é muito importante que você venha aqui na aba material e você venha aqui na temperatura de impressão e coloque aqui, ó, 240 então, nestas temperaturas aqui, que são as temperaturas do hot end. Isso significa então que a impressão vai começar com 240 graus e aí de tempos em tempos ela vai diminuindo a temperatura até chegar em 190 graus. Beleza, aqui a gente consegue configurar então uma temperatura, mas como é que então a gente configura várias temperaturas ao longo da nossa peça? O Cura ele tem um recurso muito bacana que a gente vem aqui em extensões, pós-processamento e a gente vai modificar o G-Code. E aí a gente vai clicar aqui em adicionar um script. O script que a gente quer é esse daqui, ó, Change at Z. Ou seja, você vai mudar na posição, na altura X, na altura, sei lá, na altura que eu quiser. Então, quando ele chegar numa determinada altura, ele vai mudar um parâmetro que a gente vai escolher agora, que é o parâmetro da temperatura. Então, eu vou clicar aqui nesse Change at Z e eu vou deixar aqui marcado como height, né? Perceba que ele tem aqui o número do layer se eu quiser, mas eu vou deixar aqui a altura, que é o height. E qual que é o tamanho do degrau que a gente vai fazer essas alterações? É sempre de 5 em 5 milímetros, então você deixa marcado aqui sempre de 5 em 5 milímetros. Já vou te dar o exemplo aqui dos demais para você ver como é que fica. E aí, como aqui eu quero alterar então a temperatura do meu hot end, eu vou escolher aqui, ó, Change Extruder One Temp. Como eu só tenho uma extrusora, né, um hot end ali na minha impressora, eu vou escolher aqui o primeiro. E aí, quando ele chegar aqui em 5 milímetros, ele estava lá em 240, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai diminuir 5. Então quando ele atingir a altura de 5 milímetros, o nosso hot end vai ter que ir para a temperatura de 235. Vamos adicionar mais um aqui para a gente entender como é que fica isso, né? Porque aqui eu não posso mais deixar 5, porque ele já está na altura 5. Então agora eu vou somar mais 5 nessa altura. Ou seja, ele estava no 0, chegou na altura 5, agora ele vai para a altura 10. Então eu vou somar mais 5 na anterior, ou seja, altura 10 milímetros. E vou fazer a mesma coisa, vou diminuir. Então se a gente estava na temperatura de 235, agora eu estou na temperatura de 230. Vamos adicionar mais um aqui. E aí agora eu vou para a altura 15 e esse cara aqui vai para a temperatura, de 225. E aí você pode voltar, né? Ó, 230, 225. E aí você vai fazer isso para todas as temperaturas, até você chegar na temperatura de 190. Pronto, já fiz aqui então, ó, se a gente tem uma passada, ó, você vai ver que a temperatura ela vai diminuindo até chegar aqui na temperatura de 190. É só isso que você tem que fazer. Agora você vai só gerar, né, o G-Code. Vou mandar ele fatiar aqui então para ver se está tudo certo. Deixa eu clicar aqui na abinha pré-visualização. Vai demorar em torno de 1 hora e 23 minutos mais ou menos, né? O Cura ele já dá essa informação aqui pra gente. Não pode ser gerado suporte, como eu já falei. E agora a gente tem que mandar esse objeto para impressão e depois disso fazer uma análise para ver qual que é a temperatura que ficou melhor aí nessa peça. E para fazer a impressão desse teste, eu vou utilizar o filamento PLA da empresa 3D Lab. Eu estou sempre usando os filamentos da 3D Lab aqui no canal, porque são filamentos de excelente qualidade. Por isso, eu convido você a conhecer a 3D Lab e comprovar aí na sua casa o que eu estou te dizendo. Eu estou deixando o link deles aí. Bom, olha só, já estou então com a pecinha feita aqui e aparentemente, se a gente dá uma olhada rápida, a gente talvez fale que não tem a diferença entre as temperaturas, né? Se você olhar aqui, parece que todas as temperaturas aí ficaram boas. Então, nesse caso, a gente tem que ir nos detalhes. Quais são esses detalhes? Por exemplo, se você notar, nessas temperaturas que são mais altas, a primeira coisa que a gente nota é que há um excesso, uma deformação aqui dos números, ó. Se a gente comparar, por exemplo, com o 2 aqui, né, o 225, olha só, o 230, o 235 e até um pouquinho aqui do 240 também, eles ficaram um pouquinho deformados. Uma outra coisa que pode acontecer é que esses cantos aqui, quando a temperatura estiver muito alta, esses cantos eles vão ficar completamente distorcidos, né?
eles vão ficar achatados ou caídos, né, ou derretidos, né? No meu caso aqui não ficou, mas mesmo assim dá pra gente notar que houve um excesso aqui nessas marcas aqui de temperatura. Outra coisa que dá para notar, conforme eu já mencionei no vídeo, é a questão daquelas sujeirinhas, né, da retração que a gente vai ter que fazer e a temperatura influencia. Então, olha só, nas temperaturas mais altas, né, 240, 235, olha só como fica aquela sujeira. Então, não importa o tanto de retração que eu coloque, quando a temperatura está muito alta, essas sujeirinhas e aquelas teias elas vão acabar aparecendo. E isso a gente vai notando conforme a gente vai subindo, abaixando a temperatura aqui, olha só, vamos subindo a temperatura, ou melhor, vamos abaixando a temperatura, né? Aqui a gente está em 240, e aí conforme a gente vai abaixando a temperatura, você percebe que essas sujeirinhas elas vão sumindo. Olha só, até chegar num ponto em que elas sumiram completamente. Então vamos pegar essa faixa aqui, ó, essa faixa aqui. Deixa eu ver qual é o número dela. A gente está em 205 graus. Então, a gente já sabe que 205 graus é uma temperatura boa, né? Para a gente poder imprimir. E aí, se a gente começa a abaixar mais a temperatura até 190, lembra que eu falei que quanto menor for a temperatura, maior o problema de subextrusão vai acontecer, né? Então, a gente pode notar aqui, ó, que as camadas elas não ficaram tão sólidas, né? E outra coisa aqui, ó, você consegue ver nitidamente que nós temos um problema aqui de subextrusão. Olha só, faltou plástico aqui, porque a temperatura estava muito baixa, a extrusora não conseguiu empurrar o filamento e aí acabou ficando aqui essas marquinhas e isso vai enfraquecer bastante a sua peça. Então, se a gente pudesse fazer uma análise aqui, eu diria que uma temperatura em torno de 210 até mais ou menos 200 graus aqui seria interessante para a gente poder usar. Apesar de não ter diferença aqui nessa parte, como eu falei, a gente tem que procurar essas outras marquinhas, esses outros detalhes, né? Para ver aonde que a temperatura faz a maior diferença. Então procura aí, quando a temperatura estiver muito alta, essas quinas vão ficar derretidas, elas vão ficar distorcidas, e quando a temperatura estiver muito baixa, essas marquinhas aqui, elas vão aparecer com maior frequência na sua peça. E aí você pega um intervalo que você acha que fica melhor, e aí você pode imprimir nesse intervalo. Eu recomendaria imprimir aqui em torno de 210, já que a gente achou que a temperatura legal aqui é de 205. Se a gente utilizar aqui 210, a gente vai garantir que as nossas peças tenham uma resistência legal, né? Porque a gente aumentou um pouquinho a temperatura e aí vai aumentar também a aderência entre as camadas, e a gente não deixou ela quente o suficiente a ponto de derreter o plástico e nem baixa o suficiente a ponto de dar subextrusão. Então uma temperatura aqui no meu caso em torno de 210 graus seria o ideal. E aí, você sabia que calibrar a temperatura era tão importante na impressão 3D? Deixa um comentário aí me dizendo se você costuma fazer a calibração da temperatura e como você faz ela. E claro, né, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já peço para que você deixe aquele like gostoso aí, porque assim você me ajuda a sempre trazer mais vídeos como esse até você. E se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aí também e já se inscreve, porque assim quando eu postar um vídeo com a resposta da sua pergunta, você não vai perder, não é mesmo? E ó, dá uma olhadinha nesses outros vídeos aqui do lado que vão te ajudar muito na impressão 3D. Eu te garanto. Para quem quiser saber mais sobre o assunto que tá rolando no canal, me segue lá nas outras redes sociais também. Até o próximo episódio. Tchau!